Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, podendo levar até você mais uma lição, mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer também que é um privilégio para nós estar nesta posição, nesta condição. Quero agradecer à amada igreja pelo carinho, pela atenção que nos tem dado. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é William Feitosa de Moraes. Eu sou membro da Igreja Evangélica Batista aqui de Barra do Riacho, que é residida pelo nosso pastor Anael Matos Azeredo. Bom, irmãos, a lição de hoje é a lição de número 8, que faz parte da revista Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo sangue da promessa, que é a nossa revista CPAD do nosso segundo trimestre, Tem sido bênção nas nossas vidas. A lição de hoje tem por tema, irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É uma lição muito boa, muito interessante. Com certeza vale a pena assistir esse vídeo até o fim. Com certeza coisas maravilhosas o Senhor irá nos ensinar através dessa lição. O nosso textuário está em Efésios 2:20, diz assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E a verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela está em 2 livros. Nós não iremos fazer para ganhar tempo. Ela está em Efésios 2, de 20 a 22, e também está no livro de Mateus 7, 24 ao 27, Ali no livro de Mateus é onde fala sobre os 2 alicerces, Jesus diz que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é comparado ao homem prudente, que está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, esse é comparado ao imprudente, que constrói a sua casa sobre a areia, e quando vem a tempestade, ela não vai resistir. Então, irmãos, é sobre esses assuntos, que nós iremos falar hoje. E o objetivo geral dessa lição, irmãos, é ensinar que Cristo é a base da igreja, E que nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e também no testemunho dos profetas, Nunca esquecendo que foi por meio da reconciliação efetivada na cruz que Cristo formou a igreja. E Paulo compara isso, irmãos, a uma construção, a construção de um edifício, onde Cristo é a pedra angular e nós, estamos fundamentados ali, através das doutrinas e dos testemunhos dos apóstolos e dos profetas. Amém? Como mostra no versículo 22 da nossa lição bíblica em classe. Bom, o tópico 1 fala sobre o edifício espiritual e o primeiro ponto fala sobre o santuário judeu. Diz assim: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu. Ao reconciliar ambos os povos, judeus e gentios, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles, ou seja, quebrou a barreira de separação que havia entre os 2 povos e formou uma nova humanidade. Qual? A igreja. Assim, o templo judaico ele perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Irmãos, quando a lição fala sobre igreja, irmãos, ela está falando do corpo de Cristo. E qual é o pré-requisito para fazermos parte do corpo de Cristo? Nós aprendemos isso em João 3, na história de Jesus com Nicodemos, quando ele diz para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Porque quem não nascer de novo, ele não verá e não entrará no reino de Deus. Ele não fará parte, irmão, do organismo vivo, que é o corpo de Cristo, a igreja eleita, salva. Então, necessário é nascer de novo. Agora, quando nós falamos a respeito do templo judaico, irmãos, o templo judaico ele é dividido em 3 partes, certo? O átrio, o pátio e o Santo dos Santos. E essa questão de 3 em 1, irmãos, ela está presente em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada. Na verdade, é a assinatura do Criador na sua criação.
Além desse exemplo, né, do templo de ser dividido em 3 partes, nós temos a construção do nosso próprio corpo. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, 3 em 1, né? Haja visto também o próprio Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tem os estados da água, que é sólido, líquido e gasoso, prótons, nêutrons, elétrons, né? Presente, passado, futuro. Na música, por exemplo, né? Para quem gosta de música, né? A música é dividida em 3 partes: harmonia, ritmo e melodia. Então, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, esta é a assinatura do Criador nas coisas criadas, né? Louvado seja o Senhor, né? Porque Ele é perfeito. Ponto 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Irmãos, nós temos uma referência importante em Atos 7:48, que diz que o Altíssimo ele não habita em templos feitos por mãos de homens, certo? Então, quando se fala a respeito da igreja, irmãos, nós somos a igreja e o Espírito Santo, ele habita em nós, não é verdade? Isso é um privilégio que os filhos de Deus têm, ser morada do Altíssimo. E nós temos, irmãos, que atentar para isso, amém? O ponto 3, ele fala sobre a pedra angular. Diz bem assim: na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela era traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Irmãos, que pedra é essa? Quem é essa pedra, na verdade, né? Aqui é importante a gente passar uma referência para você que diz a respeito desse texto e da compreensão desse texto, porque tem causado algumas polêmicas em relação à sua compreensão, que está lá em Efésios, lá em Mateus 16:18, que diz o seguinte. Mateus 16:18 diz o seguinte: era uma conversa entre Jesus e Pedro, e Jesus diz assim para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, Pedro então, ele é a pedra, né? Pedro é a pedra angular? Não, né? Mas como provar isso, né? Atos capítulo 4, no versículo 11, Pedro estava mais João diante do Sinédrio, e a partir do versículo 8, Pedro pega a palavra, e olha o que Pedro fala a respeito desse assunto, né? Olha o que o próprio Pedro diz. Então Pedro, no versículo 8, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciões de Israel. Aí lá no versículo 11 ele fala: ele é a pedra que foi rejeitada, falando de Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Olha que ele mesmo, o próprio Pedro, irmãos, o entendimento que ele tinha a respeito de Jesus e a respeito da pedra angular, né? Então Pedro sabia que ele não era pedra, a pedra era Cristo. Amém? Ponto 4, a pedra principal, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Irmãos, a gente tem um outro texto, né? Nós podemos acrescentar aqui, que está lá em 1 Pedro 2, versículo 7, que diz assim: e assim para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Então nós concluímos que Cristo, ele é realmente a pedra angular desse novo santuário, né, irmãos? E que nós somos a igreja de Cristo, amém? No Sermão do Monte, né, nós aprendemos que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo, irmãos. E o homem prudente, não, né? Ele edifica a sua casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, o que acontece? Né? E pode ter certeza que a tempestade vem, ela não resiste. E a tempestade vem de várias formas: é o desemprego, são os problemas de saúde, os problemas na família, financeiros, emocionais, são os vícios, né? Temos agora a pandemia aí,
Então, o que vai fazer a diferença, irmão, nesse momento, será a base, aonde está alicerçada a sua casa, a sua fé, a sua confiança, né? Se a sua confiança, irmãos, ela estiver depositada em Cristo, o mundo ele pode cair sobre sua cabeça, mas você sairá intacto, irmãos, dessa tempestade. Isso é Cristo que te garante, é a palavra de Deus que te garante, é as Sagradas Escrituras que te garante isso, é o próprio Jesus que disse, e eu tenho certeza que ele não sairá envergonhado. Tópico 2, o fundamento apóstolos e profetas. O fundamento apóstolos e profetas. Ponto 1, conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Irmãos, a respeito dessa questão, veja o que diz em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele aqui, irmãos, está falando do próprio Jesus, né? E ele deu a quem? A sua igreja, né? Para quê? Para edificação e aperfeiçoamento dos santos. E o que ele deu, irmãos? Ele deu, o mesmo texto diz, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? A parte B aqui da revista diz bem assim: aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Irmãos, veja aqui em Atos 6:4, né, que fala sobre a instituição dos diáconos. Os apóstolos estavam reunidos ali, eles chegaram à seguinte conclusão, né? No versículo 4 mostra isso, que eles perseverariam na oração e no ministério da palavra. Foi nisso que eles se dedicaram, a oração e a palavra, né? Isso nos traz um grande aprendizado. E qual é? Né? Palavra e oração, irmãos, devemos valorizar, né? A palavra e a oração e a palavra, acima de qualquer coisa, né? Eu entendo que uma igreja hoje local, ela pode crescer de várias formas, de várias maneiras, né? Existem várias estratégias usadas para fazer uma igreja crescer. E por que eu falo isso? Porque aquilo que você usa, irmãos, para fazer uma igreja local crescer, será aquilo que você também deve usar para alimentar aquele povo. Por exemplo, se o que você usa para atrair pessoas é o entretenimento, é o emocionalismo, irmãos, então você nunca mais vai poder tirar isso dali, isso delas, ou mudar aquela situação. Por quê? Porque elas não vieram devido à palavra e devido à oração, elas vieram pelo entretenimento que é oferecido. Quando você tirar, irmãos, elas também irão sair. Então, qual é o modelo que nós devemos usar em nossas igrejas hoje? É o modelo da igreja primitiva, palavra e oração. Ponto 2, a doutrina dos apóstolos. Lembrando que doutrina é ensino, irmãos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas. O que o texto quer nos dizer aqui, irmãos? Que homens santos falaram palavras santas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tremendo, né? A palavra de Deus, irmãos, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é o único livro que nós podemos ler na presença do próprio autor, o Espírito Santo, né? Glória a Deus por isso. Continuando, diz assim: os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não se pode ser violado. Foi por isso que Paulo ele disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:2, a seguinte frase: Timóteo, prega a palavra. Irmãos, a palavra, ela continua sendo viva e eficaz. E nós temos o dever de pregar a palavra. Porque só a palavra, irmãos, tem o poder de libertar, de curar e de alimentar as pessoas. Tem até um princípio que diz o seguinte: onde a palavra não tem voz, nós deveríamos não ter
ouvido, não é verdade? O ponto 3 fala sobre o testemunho dos profetas. A palavra grega prophet significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Irmãos, em relação aos profetas e ao dom de profecia, nós não simplesmente cremos, mas nós também entendemos, e acreditamos que eles são para todos os tempos, inclusive para a nossa geração. 1 Coríntios 14, trata de dois dons, o de língua e o de profecia, mas nós iremos ler o versículo 1 só, que diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. No versículo 3, irmãos, fala a respeito das funções da profecia. E quais são elas? Edificar, exortar e consolar. Por isso ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. Por quê? Porque quem fala em línguas, que é um dos dons discutidos aqui nesse capítulo, edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Irmãos, vamos ver, à luz da Bíblia, um profeta do Novo Testamento. Atos 11, 27, 28. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Esse é um profeta do Novo Testamento, Então fica comprovado aí, irmãos, no dom de profecia, fica comprovado aí, a existência dos profetas. Glória a Deus por isso. Que Deus esteja abençoando, os nossos profetas. Amém? Tópico 3 e último tópico, irmãos. Edificados para a morada de Deus. Ponto 1. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, certo? Bom, processo contínuo de desenvolvimento, irmãos, PCD. Irmãos, essa é a vontade de Deus a nosso respeito, o nosso crescimento. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Buscar, irmãos, conhecer o Senhor ainda é a melhor forma de crescer, de se desenvolver como ser humano e também como ser espiritual que somos. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Tremendo, Olha o que diz Pedro, irmãos, em 2 Pedro 3,18, olha só o que ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Tremendo, Hebreus, vamos para Hebreus, olha o que diz Hebreus, irmãos, Hebreus 5,12, fala bem assim, Hebreus 5,13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que pelo tempo que você tem de crente, você já deveria ser mestre e ainda é menino. A verdade é que vocês não se desenvolveram. É o que Paulo quer dizer aqui, É o que Paulo, não, o que o escritor de Hebreus está querendo dizer, que vocês ainda não se desenvolveram, apesar do tempo que tem, ainda são meninos, não cresceram, continuam necessitando de leite e não conseguem ainda comer uma comida sólida, E nós devemos refletir nisso e buscar cumprir, irmão, essa ordenança,
que é buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Irmãos, o ponto 2 fala sobre templo santo do Senhor, né? A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Templo santo do Senhor, né? Bom, nós já mostramos, já aprendemos lá atrás que nós somos o templo, irmãos, do Senhor. Agora o que nós temos que especificar aqui é que esse templo, ele deve ser santo, separado do pecado. O próprio Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. E santidade, irmãos, é um processo progressivo contínuo. É o PPC que inicia quando nós aceitamos a Cristo, e ele só vai terminar, irmãos, na glória. E é o Espírito Santo, irmãos, que faz essa obra nesse templo que somos nós. E quanto mais você se entrega, quanto mais você se dedica, maior é o crescimento, maior é a obra, né? E para fechar aqui, a gente vai ler Hebreus 12:14, que diz que segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ponto 3. Morada do Altíssimo. Como já vimos, o crente tornou-se o templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Irmãos, o corpo inteiro que o autor se refere aqui é a igreja de Cristo, que é formada por judeus e por gentios, ou seja, de dois povos Deus fez um. Ele pegou os gentios e enxertou na videira que é Israel e formou essa nova raça, essa nova humanidade chamada Igreja de Cristo. E para concluir, irmãos, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas também não podem ser revogados, né? Para finalizar, Filipenses 1:6 diz bem assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus, que o Espírito Santo possa estar completando essa mensagem no seu coração, amém? Se você não viu a última aula, irmãos, eu sugiro que você, eu vou deixar aqui abaixo da descrição o link da última lição, que você vá lá e assista a última aula, até para que você possa ter uma compreensão melhor das próximas aulas que nós iremos assistir. E até domingo, que Deus esteja renovando as nossas forças, fortalecendo a nossa fé em Cristo cada vez mais e que esteja nos abençoando. Muito obrigado.